Olá, estamos iniciando o módulo 3 do nosso curso Psicanálise Freud. Meu nome é Juan Adolfo Branco, falo em nome do IPEP, Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília. Nós já tivemos o módulo 1, que foi o período pré-psicanalítico, e tivemos o módulo 2, que se referiu à invenção da psicanálise a partir da obra Interpretação do Sonho. Neste módulo 3, que é sobre sexualidade, vamos trabalhar um texto de Freud, uma obra de Freud denominada Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. É uma produção de 1905, que entra no volume 6 das obras completas de Sigmund Freud e ocupa mais da metade desse volume. Então, esse texto ele se divide em três partes. A primeira se refere aos desvios da sexualidade. A segunda parte, a sexualidade infantil. E a terceira parte, a reorganização com a puberdade. Inicialmente, Freud faz referência a algo que ocorre tanto nos animais como nos seres humanos, que é de um movimento pulsional em busca da satisfação sexual. Tá? Então haveria esta semelhança, e esse movimento ele denominou como libido. Adicionalmente, ele introduz dois conceitos importantes. Um é o de objeto sexual, que se refere à pessoa que atrai sexualmente, tá? E o outro conceito é ao trabalho que essa pulsão sexual faz em busca de um direcionamento, né, para obter essa satisfação. Então seria um trabalho de busca de um alvo sexual. Em sequência, Freud nos fala sobre desvios sexuais, né? E aí ele entra inicialmente na questão das pessoas que escolhem como objeto sexual pessoas do mesmo sexo. E se refere a essas pessoas como invertidos, porque praticam uma inversão em relação à norma estabelecida na escolha do objeto sexual. E aponta que seriam de três tipos. Os invertidos absolutos, que sempre procuram pessoa do mesmo sexo. Os invertidos anfígenos, ou seriam hermafroditas sexuais, que seriam pessoas que transitam um tanto entre um sexo e outro. E os ocasionais, que teriam eventos ocasionais de homossexualidade. Vamos entender isso aí um pouquinho, no sentido de que o ocasional é aquele que, em havendo a falta do seu objeto sexual, ele talvez busque a descarga com um objeto que não é o próprio pretendido. Isso seria uma situação do encarceramento, né, dos presídios, em ambientes militares, com longa ausência do objeto sexual, e ambientes que só têm pessoas do mesmo sexo. Então, é uma possibilidade importante a considerar. Sobre o início da inversão, Freud coloca que, normalmente, o que ele vinha constatando, que existia uma impressão sexual prematura na criança. Quando ele fala em inversão sexual prematura, ele está dizendo que esta criança foi invadida por uma experiência sexual quando ela era pequena, esse adulto quando era muito criança. E ali ele não conseguiu reagir como adulto a essa experiência. Ele vai depois introduzir o conceito de perverso polimorfo, porque toda criança tem todo o corpo erotizado, e ali ele pode sustentar que qualquer situação erotizada para a criança vai lhe gerar um prazer. Então, o adulto que se aproxima de uma criança, ele vai gerar prazer nela, e a criança, como ela não tem
não tem diques morais estabelecidos, ela vai aceitar aquilo e vai procurar, provavelmente, a repetição dessa experiência sexual. E a questão que surge é que a memória, a criança, né, vai esquecer muito dessa experiência. Então o adulto traz o que o Freud chama de amnésia infantil, ou seja, o adulto não lembra do tempo anterior ao momento em que ele teve essa experiência sexual. Então o adulto invertido vai sempre dizer que sempre foi invertido, né? Ele não se lembra como sendo não invertido. Ele não tem essa noção, devido a essa amnésia infantil. Aliás, eu confirmo isso nos casos clínicos que a gente tem atendido. Não existe essa memória, então o homossexual, ele tende a pensar que ele nasceu homossexual, que já é uma coisa com a qual ele nasceu, né? Então nós não podemos confiar nos relatos dos adultos homossexuais. Eu sempre fui. Não dá para acreditar, a gente escuta, vai trabalhar com isso, mas a gente sabe que não é fidedigno. Outra coisa que ele fala é a questão da anormalidade. Ele nos diz que todo neurótico em geral tem na vida mais isolada as suas formas de obter certos prazeres eróticos, e isso não os transforma em perversos. Isso faz parte, né, da vida da pessoa. Agora, quando isto se torna uma exclusividade, uma fixação, aí nós começamos a pensar em perversão. Ao mesmo tempo, ele percebe que pessoas que têm, às vezes, práticas sexuais que possam ser vistas como aberrantes, podem, na vida normal, na vida fora da sexualidade, ter condutas exemplares. Mas o contrário, Freud percebeu que não é bem assim, não. Normalmente as pessoas que têm comportamentos morais, até na sociedade, né? Moral, sociedade anda junto. Questionáveis à luz da moral, da ética, vamos dizer assim, costumam apresentar perversões sexuais. Então, esse inverso é verdadeiro e a gente confirma isso. Principalmente nesse mundo atual, isso está bem evidente, né? Então, esse elo entre perversão sexual e moralidade, ele precisa ser estudado sempre com bastante cuidado, tá? Na medida em que não se saia estabelecendo rótulos para as pessoas de modo indevido. De qualquer maneira, se a criança foi muito invadida por experiências sexuais precoces, prematuras, conforme falamos, por um adulto abusador, ou mesmo uma criança maior, né, por sedução, troca de balinha ou carícia, sei lá, e ou então uso da força, essa criança vai estar marcada e o adulto tenderá a apresentar uma sexualidade de inversão. E isso é importante que a gente esteja atento. Se nós queremos realmente estar preocupadas as pessoas aí com essa questão da homossexualidade que vai estando muito presente na atualidade, uma das primeiras medidas que devemos tomar é cuidar de nossas crianças, tá? Porque não é só a questão da homossexualidade, a questão são de muitas condições que decorrem desta criança ter perdido sua inocência, ter perdido sua identidade sexual, que ocorreria na medida em que ela tivesse tido melhor sorte nos vínculos infantis. Um outro ponto que o Freud fala é das aberrações, no sentido de se usarem crianças ou animais para satisfação sexual. Ele constata que isso existe, ele teve casos, e a gente também, né, a gente percebe isso vem à nossa clínica,
E assim como Freud disse, nós também podemos confirmar atualmente que a exclusividade de animais e crianças é algo mais raro. Agora, o sexo com animais e crianças, alternando com o sexo com seres humanos, esse já é bem mais frequente. Então, algo também para a gente considerar. Preciso ainda falar sobre o alvo sexual dos invertidos. Freud nos relata que, diferentemente do que normalmente está no imaginário popular, o sexo entre invertidos não se restringe à penetração anal. Na verdade, existe uma prevalência maior da masturbação mútua. Outro aspecto que nos traz Freud é relativo à inversão feminina, quando ele faz notar que, embora neste caso exista muita variedade na escolha do alvo, a prevalência da troca de carícias envolvendo a mucosa bucal. Quanto ao objeto sexual dos invertidos, Freud aponta que não é por ser homossexual que o indivíduo, homossexual masculino, que o indivíduo queira fazer práticas em que ele se coloque de forma passiva, não obrigatoriamente. E isso fica evidente quando existem invertidos masculinos que são viris e procuram como objeto sexual um outro invertido que seja bem feminino. Então, o que se percebe nesse caso que não está havendo inversão no sentido do objeto, porque ele está procurando, embora um objeto sexual masculino, bem feminino. Isso é interessante a gente pensar, considerar, para rever alguns conceitos também que temos sobre homossexualidade. No caso das mulheres também, muitas vezes nós encontramos mulheres extremamente femininas, né, e que são homossexuais. Isso é bastante comum. Então, a homossexualidade não deve ser confundida com obrigatoriamente com uma inversão na identidade sexual do sujeito. Isso vai estar muito mais na escolha do objeto, né? O objeto é que sofre uma transformação. É claro que o sujeito também terá sofrido transformação, tá? Mas a escolha do objeto marca bastante. Isso tem a ver, a gente entrar em contato com as experiências sexuais infantis prematuras, né, que já fizemos referência a elas. Um menino que foi abusado sexualmente, né, fica provavelmente com uma tendência importante para uma homossexualidade passiva. Tá? Mas se ele entrou em jogos infantis em que havia muita ambivalência de objeto ou muita troca de objeto, ele pode se tornar um homossexual nesse modelo anfígeno que Freud relatou. Isso seria típico de crianças traquinas que ficam soltas brincando com sexualidade, tá? Por serem do mesmo sexo, começam a fazer certas práticas que levam a isso. Por outro lado, se a gente pensar num menino que tenha uma condição de abusar de outros por ser mais forte ou por alguma forma que ele se impõe, talvez ele se transforme nesse homossexual viril a que Freud fez referência. Pensando nas meninas, então, nós podemos pensar que a menina que foi abusada na infância, ela pode desenvolver uma homossexualidade se esse abuso aconteceu por parte de um homem. Mas nesse caso seria como uma evitação, né, de entrar em contato com uma mesma experiência.
Então seria, se isso de alguma forma causou muito incômodo e muita culpa posteriormente, poderíamos ter uma homossexualidade feminina que seria reativa a essa invasão de um pênis que terá sido algo traumático. Mas, por outro lado, pode ser que não venha uma homossexualidade reativa, e sim uma inibição sexual. Ou então, outros transtornos, vou usar a palavra transtorno, embora não seja psicanalítica, relativas à sexualidade e à oralidade, a gente vê muito também, oralidade e sexualidade. Aí são temas para a gente discutir mais adiante em nosso curso. Já uma menina abusada por uma mulher dificilmente escapará da homossexualidade. Tá? Assim como o menino abusado por um homem dificilmente escapará da homossexualidade, uma menina abusada por uma mulher dificilmente escapará da homossexualidade. E nós acompanhamos já casos que envolvem, por exemplo, grupos de irmãos que todos se tornaram homossexuais porque faziam jogos entre eles, meninos, né? E grupos de irmãs que todas se tornaram homossexuais por jogos entre elas ou por abuso praticado pela mesma mulher, tá? Então, para escapar da homossexualidade, teria que haver uma atenção tremenda dos pais, dos cuidadores. Infelizmente, não é isso que acontece. Né? Hoje em dia, que a mãe trabalha e o pai já trabalha, a criança fica muito sujeita a essas invasões à sexualidade. E às vezes nem só com a presença física de alguém, mas com a mídia eletrônica, ela invade essas crianças e é um negócio estarrecedor. E crianças institucionalizadas, então, a gente tem uma experiência nesse campo, né? Crianças colocadas para adoção, sei lá, é impressionante como acabam sujeitas à invasão da sexualidade. Muitas vezes até já antes da institucionalização, já estavam sendo invadidas pela sexualidade, e não quer dizer que a institucionalização tenha resolvido isso. Continua. É muito difícil estancar isso. Para que tudo isso pudesse ser estancado, eu penso que nós teríamos que ter políticas públicas muito bem elaboradas, que realmente pensassem na criança, tá? E não no politicamente correto, e não em acreditar que não há mal nenhum em ter se tornado homossexual. Há uma confusão conceitual, porque uma vez que a pessoa é homossexual, claro, a gente respeita, não vamos ter problema nenhum com ela, mas não devemos esquecer que essa homossexualidade decorreu de um abuso. Então, quando nós passamos rasamente sobre essa questão, nós não estamos estancando um problema muito sério na nossa civilização, que é o abuso infantil. Aí fica tudo mascarado. Então, não é por aí, né? Há algo para fazer. Estamos terminando essa primeira aula do módulo 3, que trata da sexualidade, e também trazemos o aviso de que dia 29 de março começa a nossa quarta turma de pós-graduação lato sensu em psicanálise, psicopatologia e a clínica do inconsciente, tá? No convênio que temos entre o IPEP e o IFAR, aqui em Brasília, tá? O IFAR fica na quadra 708/709, Asa Norte, ali perto do Centro Universitário CEUB. Então é isso, obrigado, até uma próxima.